Meu nome é Alice, eu tenho 38 anos de idade e eu sou professora, sou mãe da Laura e até pouco tempo atrás eu era esposa. Sim, esposa de um homem que eu achava que Deus tinha enviado para mim. O nome dele é Marcos e a gente já estava junto fazia uns 14 anos. A gente já tinha passado por muita coisa juntos, problemas financeiros, doença, a perda do nosso primeiro filho. E eu achava que tudo isso tinha servido para unir a gente. A nossa filha Laura, ela tinha feito 10 anos e nesse mesmo mês a gente ia comemorar o nosso aniversário de casamento, de 15 anos. Eu tava tão empolgada com a festa, era simples, só para família, amigos, mas eu tava preparando tudo com muito carinho. Eu tava selecionando fotos desde o início do nosso relacionamento, tava colocando músicas que eram especiais pra gente e eu até mandei colocar um telão pra surpresa final. Mas o que eu descobri mudou tudo. Começou com um detalhe bobo. Teve um dia, né, que o Marcos, ele saiu pra trabalhar e ele acabou esquecendo o telefone em casa, coisa que nunca acontecia. Aí, beleza, eu não mexi no telefone dele, porque a gente não tem esse costume de ficar mexendo um no telefone do outro, mas bem na hora que eu tava perto do telefone dele, chegou uma notificação. E aí eu fui dar uma olhada para ver se era algo importante. Mas aí quando chegou essa notificação, tava escrito: "Te espero hoje, amor". E gente, não tinha como aquela mensagem ser minha, óbvio, porque eu tava ali do lado e a gente não chama um ao outro de amor por telefone. E aí, gente, meu coração, ele começou a acelerar. E aí eu desbloqueei o telefone e comecei a ver tudo. Eles tinham apelidos carinhosos, tipo B, Mi, e eles tinham conversas desde o ano passado. Eles tinham prints, fotos de encontros, vídeos e até motel. E meu coração tava acelerando e eu tava tremendo de tanto ódio. E enquanto isso, a nossa filha Laura, ela tava lá fora no quintal, sem saber que o mundo da mãe dela tava desabando. Mas naquele dia eu não chorei, não. Eu não chorei. O que eu fiz? Eu tirei print de tudo, eu salvei tudo que tinha para salvar. E eu enviei para mim mesma por e-mail. E aí eu guardei o celular dele como se nada tivesse acontecido. E aí naquele mesmo dia à noite ele chegou e aí ele me deu um beijo. E aí eu deixei, né, ele me dar um beijo. E eu olhei nos olhos dele e pensei: você vai me pagar por toda mentira que você me contou. Durante os dias seguintes, eu tava organizando a festa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu comprei o bolo, contratei buffet e tava até pedindo ajuda à minha cunhada. Mas por dentro, eu já não era mais a mesma. Eu refiz o vídeo do telão. No começo, eu mantive tudo igual. Fotos do casamento, fotos de quando a Laura tinha nascido, momentos em família, mas aos poucos eu fui inserindo os prints. Primeiro eu coloquei os prints de forma discreta, eu coloquei entre as fotos. Depois eu fui colocando mensagens mais explícitas, até que chegou a hora que eu coloquei as fotos dos dois juntos dentro de um motel, inclusive num quarto que eu conhecia. E aí eu coloquei de legenda assim: "Parabéns pelos 15 anos, eu também guardei lembranças". E, gente, eu sabia que aquilo seria humilhante, que aquilo ia doer, mas ele tinha destruído a minha vida, ele tinha acabado com a minha vida. E eu precisava que ele sentisse pelo menos uma parte disso. Chegou o dia da festa, a casa estava lotada, gente entrando, saindo, as crianças correndo, som alto, risadas na varanda e o cheiro de churrasco no ar. E tava uma verdadeira muvuca. E aí as pessoas chegavam para cumprimentar a gente, parabenizar, né, pelos 15 anos de casamento. E aí eles falavam coisas do tipo: "Nossa, vocês são um exemplo, que Deus conserve esse amor". E eu dava aquela risada falsa. E minha mãe até chegou para poder me abraçar com os olhos cheios de lágrima. E a Laura tava brincando na varanda e o Marcos, ele tava lá. Ele estava nervoso, inquieto, suando, mas ele mal sabia o que estava para acontecer. Na hora do brinde, ele pegou minha mão e aí ele foi e falou: "15 anos, amor, te amo mais do que nunca". E aí eu só olhei para ele e sorri. E aí nessa mesma hora eu peguei o microfone e eu respirei fundo. E aí eu fui e falei: "Gente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Essa festa significa muito para mim. E para marcar esse momento, eu fiz uma homenagem. Eu preparei um vídeo com um resumo desses 15 anos juntos. As luzes se apagaram, todos ficaram em silêncio e só tinha o som do projetor e da música de fundo. E aí, de primeira,
começou a aparecer as fotos do nosso casamento. Depois veio as fotos da Laura bebê e eu já vi gente emocionada. Mas então, os prints começaram a aparecer. Conversas quentes, mentiras, frases do tipo, eu só aguento a Alice por causa da nossa filha. E aí veio a bomba. As fotos, na verdade, né? Dos dois juntos no motel. Vídeos, fotos, tinha de tudo. E aí um burburinho começou a tomar conta da sala. As pessoas começaram a se levantar, cobrir os olhos das crianças, porque o que tava passando ali, vocês não tinham noção. Minha sogra quase caiu da cadeira, de tão assustada que ela ficou, e minha cunhada, ela me olhou de queixo caído. E o Marcos, o bonitão, ele levantou, começou a gritar e falou, para com isso, Alice, você tá louca? Isso é coisa de gente desequilibrada. E eu tava com o microfone na mão, olhei pra ele e falei, você me chamou de desequilibrada e eu te chamei de marido, acho que estamos quites. E aí nessa hora ele quis me empurrar de tanto ódio, de tanta raiva que ele tava. E aí o primo dele e o tio teve que segurar ele, senão ele ia acabar comigo ali mesmo. Foi um caos e eu tinha feito o Marco se sentir muito mal. E eu tava bem com aquilo, porque ele tinha destruído a minha vida. E a noite acabou assim, eu só peguei a minha filha e fui pra casa da minha mãe. Hoje fazem 7 meses daquele dia e a vida não ficou mais fácil, mas ela ficou mais leve. A Laura entende do jeitinho dela, porque ela é bem novinha e eu sigo firme. Eu não procurei ninguém, eu não preciso e não quero. E isso não é amargura, é amor próprio. Porque depois de 15 anos tentando ser tudo pra alguém, hoje eu quero ser tudo, mas é pra mim mesma.